Esta conferência será gravada agora. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos lá. Vamos para um dos assuntos que realmente mais caem em prova, que são as famosas leis de Newton e os problemas de equilíbrio e de F igual a MA. Repara, para o nosso grupo de UERJ, a gente precisa ter um pouco mais de fluidez nesses assuntos. Ou seja, se você nunca viu, tá, pode ficar um pouco difícil para você, tá, entender essas coisas, porque, tá, você tem 3 anos de matéria em 2 meses. Tá? Mas como todo mundo já viu um pouquinho, é só a gente relembrar bem e treinar bem para você conseguir. Tá? Então vamos lá. As famosas leis de Newton e como é que elas funcionam nos problemas. Então, num ritmo mais legal. Existe um agente especial que atua sobre os corpos, que é o responsável, tá, pela variação que a velocidade dos corpos pode ter. Gente, como é que é? Começou. Eu não estou vendo o professor. Ai. Bom, vamos lá. Então, olha só. Na realidade, corpo nenhum, sozinho, é capaz de variar a própria velocidade. Isso é impossível. Você vai dizer assim, mas como, Ricardo? Como não é possível? Eu posso aqui, ó, sozinho, aumentar ou diminuir minha velocidade. Sozinho você não pode não, meu irmão. Tá? É que aqui tem o chão. Você em contato com o chão, tá? Você empurra o chão para trás. E aí ele te empurra para frente, reage. Faz você acelerar. Ao contrário, para frear, você também não consegue frear sozinho, você precisa de um agente externo. Você empurra o chão para frente, para que esse agente te empurre para onde? Para trás. Porque mesmo que você não é capaz de sozinho fazer isso, bota você longe de tudo e de todos. Longe de tudo. Você está no vácuo entre a Terra e a Lua, longe de tudo, com a sua roupa especial lá, ali. Aí você resolve andar para frente, quer saber o que você vai fazer. O que você vai fazer? Vai bater perninha? Não vai acontecer nada. Você não tem nada para empurrar para trás, para poder te empurrar para frente. Lá você está realmente o quê? Sozinho. E sozinho você é inerte, como todo corpo de massa M é. Tá? Você precisa de um agente externo. E esse agente externo se chama de força. Só com força externa atuando no sistema que ele pode aumentar, diminuir ou fazer curva no movimento. Senão, isso não acontecerá. Repara, o que é esse agente externo que a gente chama de força? Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a letra para você enxergar legal. Quem é esse agente externo que chamamos de força? Primeiro, é ele que é responsável pela variação, olha o delta, variação da velocidade dos corpos. Senhoras e senhores, se não tiver uma força atuando, não vai haver variação de velocidade, não vai, porque você sozinho é incapaz de fazer isso. Todo corpo manifesta essa propriedade, o nome dela é inércia. Certo? Então, acompanhe. Força é um agente variador de o quê? Velocidade. Só que essa tal força é uma grandeza vetorial de um mundo matemático diferente do mundo escalar. Um mundo em que a soma, a subtração, a divisão, a multiplicação é tudo diferente. Tá? São coisas, tá, que fazem você pensar de forma muito estranha. Porque, por exemplo, 2 mais 2, no mundo escalar dá sempre 4. Tá? Se você botar aqui um corpo, botar uma força para cá de 2, botar uma força para cá de 2, você vai ter uma força de 4 aqui. Assim. Mas, do mesmo corpo, se uma força de 2 for assim e outra assim, é 2 e 2. Mas não dá mais 4, dá menos que 4.
Porque você sabe, quando eu puxar assim, ó, na realidade, completa o paralelogramo. A força vai ficar desse jeito. E isso aqui é menor do que isso. Esse 2 mais 2 dá 4, na mesma direção e no mesmo quê? Sentido. E esse 2 mais 2 dá menos que 4. Eu vou te ensinar a calcular, mas de qualquer maneira, é assim que é o mundo das forças. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, o mesmo corpo, com as mesmas forças 2 mais 2, assim, ó, mais aberta ainda. Quanto mais aberta, menos efeito a força total vai ter, a força resultante vai ter. Olha só como é que faz. Tira uma paralela aqui, outra paralela aqui, faz assim. Nota, essa força de 2 mais 2 já deu 4, essa dá menos que 4, essa menos ainda. Quanto mais eu abrir, menos resultante tem. Isso é um mundo diferente. Tá? É um mundo de soma vetorial. E eu vou devagar lembrar você como é que se usa os vetores para isso. Bota na tua cabeça que a soma é diferente. A subtração também é. Tá? E as forças não se combinam como os números comuns se combinam. Não é assim. Tá? Na hora de você fazer a soma das forças que atuam no corpo, você tem que lembrar sempre que se não tiver tudo na mesma direção, no mesmo sentido, tu vai ter que fazer uma coisa diferente. Por quê? Porque assim, ó, 2 mais 2 assim dá 4. 2 mais 2 assim, ó, sentido contrário, dá 0. Agora, se eu fizer com ângulos diferentes, eu vou ter valores de soma diferentes. Tá? E força é uma grandeza vetorial. Vou colocar aqui um nome de uma unidade que vai ficar tranquilo para você com mais tempo um pouquinho. Nesse momento, vamos colocar aqui, ó, unidade no sistema internacional. Unidade padrão para medir força. Força se mede em newtons. É um N maiúsculo. Tá? Então, olha só. O corpo sozinho não é capaz de variar a própria velocidade. Nem aumentar, nem diminuir. Nem fazer curva. O corpo sozinho, tá? Se não tiver força externa atuante, ele não vai conseguir acelerar. Tá? Não vai conseguir acelerar. Isso quer dizer que ele vai manter a velocidade dele constante. Que ele não vai ter como aumentar, diminuir, fazer curva sem esse agente externo aqui, ó, que a gente chama de força. E daí vem o que a gente chama de primeira lei de Newton. Que é mais ou menos isso que eu estou te falando, colocado de uma forma matemática, vamos dizer assim, mais elegante. Olha só. Esse símbolo aqui, em matemática, é o famoso somatório, ou soma. Tá? Soma das forças que atuam sobre um corpo. Comentando com você, você vai ter que ser capaz, nos problemas de mecânica, de marcar essas forças. E o jeito que vai ter de você marcar essas forças vai ser eu treinar com você bastante para poder mostrar como é que você marca as forças que normalmente na natureza atuam no sistema. Tá? Vamos com calma, você vai ver. Quando a soma das forças que atuam sobre um corpo é nula. O que quer dizer isso? Tá? Ou nenhuma força atua, ou atuam forças, mas a soma delas dá 0. Se isso acontece, isso vai querer dizer para você que a velocidade do sistema, ora, pensa, se é a força que faz o V variar e não tem força, o V não varia, o V se mantém constante. Acontece que tem 2 modelos de movimento em que você pode dizer assim, velocidade constante. 2.
O primeiro deles é o que você logo pensa. Ora, não tem força atuando, o corpo está em repouso. Está parado em relação ao referencial? Pode ser. Agora, que outra coisa pode acontecer? Cuidado. Que outra coisa pode acontecer? Imagina que eu tinha um corpo aqui, botei uma força para acelerar. Ele foi ganhando velocidade com essa força. Aí daqui a pouco, eu coloquei uma outra força contra a primeira. Coloquei essa força do mesmo valor para poder acabar com a farra da primeira. A primeira estava acelerando para lá, de 10. Eu botei uma de 10 contrária aqui, ó, para neutralizar essa força. Se neutralizar, o vento do corpo vai se manter o quê? Constante. Mas ele vai parar? Ele vai parar? Só porque a resistência deu zero, ele vai parar? Não. Isso mesmo, Ana, não. Não vai parar, tá? Porque não tem força para parar. Entenda, tanto para acelerar quanto para frear, é necessário, tá? É necessário que exista a força. Então, eu coloquei uma força contra, que neutralizou a força a favor. Então, ele está dando resultante igual a quanto? Zero. Se ele está dando resultante igual a zero, ele não vai poder mudar de velocidade, mas ele já tem. Se ele já tem velocidade, ele vai manter essa velocidade o quê? Constante. Não vai conseguir nem acelerar, nem frear. Ou seja, olha o outro estágio. Movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, isso aqui é o que se chama de primeira lei de Newton. Quando a resultante das forças que atuam no sistema é nula, a velocidade do sistema tende a se manter constante. Tá? Por quê? Quem faz a velocidade variar é a força, é o agente externo. Se não tem um agente externo, ou ele fica parado, ou então em movimento retilíneo e o quê? Uniforme. Isso é a primeira lei. Agora, andando no nosso ritmo, que não é um ritmo muito fácil, o que é a segunda lei de Newton? Tá? A segunda lei é quando essa soma, quando essa resultante não é igual a zero. Quando a resultante não é igual a zero. Quando você tem força atuando. E essa força é capaz de mudar a velocidade do sistema. Tá? Acompanha a gente. Quando existe força atuante, ela muda a velocidade. Lembra para mim? Mudar a velocidade, tá? Na cinemática é ter aceleração. É aumentar, é diminuir, é variar a velocidade. Ou seja, já que a força é o agente que causa a mudança de velocidade, ela causa a aceleração. E a segunda lei é essa aqui. A força resultante, FR, força resultante. O que é força resultante? O que é? É a soma de todas as forças que atuam no sistema. Quando ela existe, quando ela não é igual a zero, ela é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei. Primeira lei, resultante nula, velocidade constante. Tá? Segunda lei, tem resultante. Ela atua, tem uma força lá em Newton. Ela é massa vezes aceleração. Gente, como é que está a transmissão? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Sim, professor. Joia. Então, um problema ou outro aí que aparece aqui no chat, que deve ser da pessoa que está. Tá difícil, né? Essas internets aqui. Aqui cai às vezes, mas o problema é aqui mesmo. Então, vamos lá. Vamos junto. Repete para mim.
Corpo sozinho não é capaz de mudar a própria o quê? Velocidade. Nome dessa propriedade, inércia de todos os corpos. Tá? Muito bem. Para que um corpo mude de velocidade, é necessária a atuação da força que vem de um agente externo ao corpo. Esse agente externo, tá? Quando ele atua, ele produz aceleração, produz variação de velocidade no tempo. Tá? Olha só, primeira e segunda lei de Newton. Primeira lei, quando a resultante das forças que atuam a zero, quando não tem força atuando, quando tem, mas na soma zero. O V se mantém o quê? Constante. Tá? O corpo pode estar em repouso? Pode. Ou pode estar em movimento retilíneo uniforme. Pensa, lembra daquele vácuo que eu botei você lá e você não podia andar? Uma vez eu perguntei aquilo, o cara falou assim, por que você não nada? Eu digo, nadar onde? Nadar no vácuo? O vácuo é nada. Fala. Tá bom, acho que está tudo bem aqui. Mas tem gente com problemas. Onde está isso aqui? Vamos lá, gente. Então, olha só. Aí ele está falando assim, ó, você não é capaz de variar a sua própria velocidade. Aí eu botei aquele cara no vácuo lá planando, e você tentando andar no vácuo, batendo perninha, não aconteceu nada. Porque assim, por que o cara não nada? Eu falei, nada em quê? O vácuo é nada. Se você empurrar nada para trás, nada vai te empurrar para frente. Tá? Correto? Então o que acontece? Nadar no nada, isso mesmo. Tá? Sem sentido isso. Tá? Isso mostra para você a inércia de um corpo, a incapacidade que a gente tem de variar a própria velocidade. Essa variação vem sempre da ação externa. E essa ação externa recebe o nome de força. Quando a soma das forças é nula, tá? O V se mantém constante. Isso é a primeira lei. Quando existe soma de forças, quando existe uma força resultante, ela é massa vezes aceleração. Tá? Te pergunto, até aqui, dá para levar? Alguma pergunta que você queira fazer? Estou à sua disposição. Então tá. Mas vai apagar esse pedacinho desse quadro aqui para poder falar da terceira lei e armar o sistema para vocês. Olha só. Tem uma força que é uma das que você mais marca nessa vida de estudante de física. Peraí. Deixa eu ver um negócio. A força resultante é a mesma coisa que aquele símbolo. Sim. Aquele símbolo, não, é soma, somatório. Soma. Força resultante é a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo. Se a soma der nula, der zero, se não tiver força, ou se o que tiver lá está se anulando, não tem variação de velocidade. Se tiver resultante, ela é massa de aceleração. Tá bom? Não, tudo bem? Força resultante é sinônimo de soma das forças. Tá? Beleza. Agora, olha só. Tem uma força que você vai marcar muito. Porque todo mundo que está num planeta, na Terra ou em qualquer um, sofre a ação de uma força que a gente costuma chamar de força-peso, que é uma força gravitacional, tá? Que faz você descer na direção do centro da Terra. Olha para mim. Aqui está o corpo. E aquele corpo vai sofrer a ação da força gravitacional, que quando está pertinho do planeta é apelidada de peso. O que eu quis dizer com isso? A força de gravidade, a força com que o planeta atrai você, com que o planeta atrai esse pilão aqui, ó, porque uma coisa é clara, embora a gente não pense nisso, coisa solta aqui, o pilão cai, ótimo, claro. Por quê? Ele cai porque quer? Resolver cair, mas Deus não cruel. Não. Ele é puxado pelo planeta. Tá? Nenhum corpo anda porque quer.
Anda porque sofre a ação de um agente externo. Repara, esse corpo é puxado pela força gravitacional. Quando essa força é perto de um planeta, pertinho, ela é apelidada de força peso. Tá? Por exemplo, a Terra atrai a Lua? Atrai. É uma força gravitacional? É. Mas você chama essa força de peso da Lua? Não, porque ela não está pertinho da Terra. O Sol atrai a Terra? Atrai. A Terra atrai o Sol? Sim. Ação e reação. Tá? Essas forças são do tipo gravitacional? São. Só que, tá? Você não chama essa força de longe de força-peso. Chama de força-peso quando o cara está pertinho do planeta aqui. Ó, aí você chama de força-peso. É a mesma, é a gravidade. Só que tem um negócio que acontece com a força-peso, que se você ainda não sabe, tem que saber rapidamente para não errar essa bobagem. Olha bem, eu te falei que força se mede em newtons. E o peso é uma força. O peso é a força com que o planeta atrai você, te puxa para o centro da Terra. Ele é uma força. Ele também se mede em newtons. Tá? Olha bem isso aqui, ó. N vezes A. Se esse corpo vai descer livre de atritos, sem nada mais atuante nele, nada mais, quem vai atuar aqui é o peso. E o peso vai ser a resultante. Quem é a aceleração que esse corpo cai? Não é G? Não é gravidade? Sim? Então, como a força resultante é massa vezes aceleração, P é igual a mg. Ah, o que quer dizer isso, Ricardo? Quer dizer o seguinte, que quando você disser para mim, ó, eu tenho massa de 50 quilogramas, está falando certo, massa em quilogramas, não peso. Quem é o peso de um corpo que tem massa de 50 quilogramas? Quem é o peso? M vezes G é a força. Como G vale 10 aproximadamente, 50 vezes 10, 500 newtons. Esse é o peso de um corpo que tem massa igual a 50. Mas olha aí, ó, quando eu te pergunto no meio da rua, qual é o seu peso? Estou esperando você dar a resposta em quê? Em newtons ou em quilogramas? Quilogramas. Está errado na física? Tá. Mas você não vai conseguir sair dessa, porque todo mundo fala errado. Não tem jeito. Tá? Repara, se a pessoa, alguém pergunta, em cada qual é o seu peso? Já a pessoa responde assim, ó, olha, a minha massa é de aproximadamente 81, 82 quilogramas. Tá? Portanto, o meu peso, contando com a gravidade da Terra, que vale aproximadamente 10, ele vai valer em torno de 810, 820 newtons. Pô, vou querer me bater. Tá? Vocês são chato. Gente, você pode até continuar por aí escrevendo peso igual a massa. Por aí. Tá? Agora, na aula difícil não dá, não. Porque o peso é uma força. É a Terra puxando você para o centro dela. Tá? E essa força, como toda força, se mede em newton e não em quilogramas. Portanto, por favor, botei assim, ó, um corpo de massa 2 quilogramas, peso 20 newtons. Um corpo de massa 2,5 quilogramas, peso 25 newtons, multiplica por 10. Tá? Porque o peso não é massa, peso, como é que é, Tiago? Peso só se mede em quilogramas, tem sempre que converter para quilograma. Não, peraí. Deixa eu tentar entender o que você falou, Tiago. Massa é que se mede em quilogramas. Você vai dizer assim, mas massa pode ser em grama. Pode. Só que, para ser newton, a massa tem que ser em quilograma e não em grama. É isso que queria saber? Isso. Quilograma para massa, em peso, newton. Isso. Não pode usar em outra unidade, porque essa é que se combinam, tá legal? Tá? Essa é que se combina. Ou seja, quando você faz um corpo de massa M, ele
E para ter peso em Newton, ele tem que estar com massa em quilograma. Um corpo de massa 20 gramas passa para quilograma, depois multiplica por 10. Tá? Por quê? Porque esse é o padrão do sistema internacional. Newton funciona como massa em quilograma, tá legal? Então, nessa aula vai aparecer várias vezes. Falei assim, há um corpo de peso 400 newtons, massa igual a 40. Tá? Peso é uma força de gravidade? É um apelido que a gente dá para a força de gravidade que já fica muito perto do quê? Do planeta. Certo? Tudo bem? Então, por favor, crianças, por favor, peso em newtons, massa em quilogramas. E repetindo para você guardar. Ó. Primeira lei. Resultante nula. Velocidade constante. Ou seja, se o cara estiver andando com V constante ou em repouso, a soma das forças que atuam sobre ele dá zero. Tá? Segunda lei. Tem resultante, não é nula. Tem força atuando, é massa vezes aceleração. Massa de quem? Do corpo que você está o quê? Está estudando. Tem um corpo lá. Tem uma resultante. Ela é MA. Tá? Então vamos falar rapidinho da terceira e última lei de Newton de hoje. Gente, vou apagar, tá? Se quiser tirar um print, tira à vontade, que eu vou apagar. Então vamos lá. Olha só. A terceira lei, ela é a lei das interações. Uma lei importante é a dessa, tá? E que às vezes cai como uma questão teórica. Só a pergunta sobre ela também existe. O princípio da ação e reação. Tudo isso entre forças. O que é o princípio da ação e reação? Tá? Outra coisa notada por Newton, tá? Sobre os sistemas mecânicos, sistemas de velocidade, os sistemas com massas aceleradas e por aí vai. Que quando um corpo qualquer atua sobre um corpo 2, esse corpo 2 imediatamente, tá, reage com uma força igualzinha à que ele recebeu, só que sobre o primeiro. Tipo, se eu empurro essa parede para dentro aqui, ó, ela me empurra para fora. Se você tem um corpo aqui, ó, e esse corpo tem uma massa emisão, ele vinha com uma certa velocidade. Aí, acaba que ele bate contra um segundo corpo, Mzinho. Gente, no momento em que Mzão bate em Mzinho, ele atua com uma força F. Mzão empurrou Mzinho. O que diz a terceira lei? Que se Mzão empurrou Mzinho, Mzinho vai empurrar Mzão. E com uma força exatamente igual numericamente em módulo. Só que de sentido o quê? Contrário. A bate em B, então B bate em A. Com uma força igual. Agora, repara, o fato de serem corpos de massas o quê? Diferentes, vai fazer com que o efeito dessa força seja diferente. Por exemplo, aquele corpo que tem massa maior sofrerá menos aceleração.
O corpo que tem massa menor sofrerá mais aceleração. Agora, as forças não. As forças são sempre o quê? Iguais. Repara, se você tem um corpo A atuando em B, B reage em A com uma força sempre igual, só que de sentido o quê? Oposto. Agora. Alô? Opa! Eu acho que foi o microfone aberto, eu acho. Vamos lá. Por exemplo, tá? Imagina aqui, ó. Vamos botar um piso aqui, fazer um skate aqui, ó. Ou patins. Um corpo sobre rodas para tentar diminuir ao máximo o atrito com o chão. E aqui em cima desse skate, desse patins, um indivíduo qualquer. Olha ele aqui. Esse indivíduo está de frente para um outro skate. Um outro patins aqui. E aqui nós temos outro indivíduo desse. Muito bem. Repara, vamos supor que eles estavam de mãos dadas. E por algum motivo, seja qual for, alguém empurrou alguém. Por exemplo, ele, A, empurrou ela, B. Aqui está a força. Já em B. Vamos fazer assim, ó, estava parado, tá? Aí ele vai empurrar ela para lá. Te pergunto, quando ele empurra, ele fica parado? Não. É verdade isso? Não fica parado, né? Ele está aqui sobre o patins, sobre o skate. Ele vai empurrar ela vai para lá. Ele vai ficar quieto? Não. Na mesma hora que ele empurrar, ele vai receber um empurrão em sentido contrário. E olha bem, sem dúvida, a gente escreve assim em matemática. FAB é simétrico de FBA. Veja bem, é necessário pelo menos dois corpos, né? Tá? Falei, Marcelo, empurra na mesma intensidade? Sim, Marcelo. Sim, sempre na mesma intensidade. Agora, Marcelo, os efeitos não têm que ser iguais. Porque se um tiver mais massa do que o outro, vai ser mais inerte, vai ter menos aceleração. Vamos supor, já que a gente está fazendo conjecturas, a gente está imaginando, você não pode. Aqui, alguém sobre patins. Na minha frente, um elefante sobre patins. Eu aqui, um elefante ali. Eu estou empurrando o elefante. Eu saio voado para o lado. Ele nem se toca, eu ando devagarzinho, mas ando. Mas o que você me diz? Você vai dizer que a força do elefante é maior sobre mim? Não é. As duas forças são o quê? Iguais. Porém, se o elefante tem uma massa muito maior, a aceleração dele vai ser muito o quê? Menor. Se a minha é muito menor, a minha aceleração vai ser muito o quê? Maior. O resultado da força, que é a aceleração, vai ser diferente. As forças vão ser o quê? Iguais. Tá? Teoricamente, uma luta de boxe, em física, acabaria em empate. Porque o soco de ar na cara de B é igual a carada de ar na mão de B. Que, aliás, não sei se já deu um soco em alguém, tá? Mas espero que você não experimente essa proeza, que não tem sentido. Mas machuca um bocado a mão, tá? Por quê? Porque a reação é do mesmo modo, na mesma direção, em sentido o quê? Contrário. É o mesmo valor. Agora, não tem que ser o mesmo efeito. Porque as massas podem ser o quê? Diferentes. Pensa bem, gente. Tu dá um tiro com um revólver, hoje eu estou com os exemplos meio estranhos. Dá um tiro no revólver, a massa, como é que é? O revólver volta. Ele tem um coice.
Isso é ação e o quê? Reação. Porque através daquele gás que se expandiu lá dentro e houve um empurrão mútuo, o revólver empurra a bala empurra o revólver. Só que a bala tem muito menos massa. Sai com uma imensa velocidade. E o revólver, que é muito mais pesado, sai com um V muito menor. Aliás, ainda bem para quem atira, né? Porque se alguém atirasse, tomasse uma revolvada com a mesma velocidade da bala, era melhor ficar na frente da bala. Tá? Então é assim, as forças são diferentes, não, elas são sempre o quê? Iguais. As acelerações é que dependem das massas. Certo, gente? Tudo bem? Agora, repara. É daqui que vem as forças que você costuma marcar nos problemas. Por quê? Porque é daqui que aparecem os pares ação e reação. Cada vez que você marca uma força no corpo, ela vem de um agente externo. Tá? Lembra que não é você que se autoacelera a freio, ela vem de um agente externo. Então acompanha. Se você marcar uma força no corpo lá, existe automaticamente uma reação dele sobre o outro. Só que nem sempre esse outro te interessa. Mas que existe, existe. Porque todas as forças que você vai marcar fazem parte da terceira lei de Newton. Elas são ação e reação. Então, por exemplo, quer ver? Aqui tem um planeta. Terra, por exemplo. Tá? Um planeta. Aqui tem um corpo. Próximo do planeta. Aqui está o centro do planeta. Senhoras e senhores, o que é o peso? O que é a força gravitacional? É isso, ó. O planeta atrai o corpo. Quem é a reação ao peso? É o corpo atrai o planeta. Esse é o par ação e reação da famosa força-peso. Tipo, A atrai B e B atrai A. Esse é o par ação e reação do peso. Você marca em tudo quanto é problema, essa aqui. Mas essa aqui, não marca, você não está estudando o que está acontecendo com o planeta, está estudando o que está acontecendo com o corpo. Então você marca essa porque a sua preocupação é o corpo. Não é o planeta, mas que existe, existe. Esse é um par ação e o quê? Reação. Então, isso aqui é o famoso peso. Certo? Eu não vou fazer aqueles estudos, mas você dá uns toques aqui para a gente poder fazer os programas, aí depois você vai marcando comigo. Mas, se você pendurar um corpo através de um fio ideal, ele não se estende, ele não tem massa, a massa dele é como se fosse zero, mas ele está aprendendo ali. Ana, isso não entendeu. Dá para falar? Bom, daqui a pouco você me passa isso. Eu tenho aqui um corpo pendurado no fio. Tá? O que eu vou te falar aqui? Te pergunto. Esse corpo tem peso. Tem que marcar o peso. Tá? Tá aqui, ó. Ana, o peso. Quem é o peso, Ana? É o planeta puxando o corpo. Completa a frase para mim. Se o planeta puxa o corpo puxa o planeta. Tá aqui, ó. Ação e reação. Ou você pensava que a normal era a reação ao peso, que a atração era a reação ao peso. Nunca foi. Não é nem será.
A reação ao peso está aqui, ó, no centro do planeta. E toda vez que perguntarem isso, você tem que saber que onde está a reação ao peso. Agora, te pergunto, quando faz um problema aqui, normalmente você marca uma força no centro da Terra puxando? Não, porque não está te interessando a Terra. Mas é lá que está a reação ao peso. Agora aqui, ó. Eu tenho aqui, o peso puxando esse combustível não está caindo. O peso está puxando e não está caindo. Tem que ter outra força aqui. Tem ou não tem? Tem. Porque está em repouso. Tem que ter resultante igual a zero. Então eu te pergunto, o fio está atuando, está puxando aquele como para onde? Para cima. Fio esticado. Também atua aqui. Essa força transmitida por fios esticados tem um nome. E esse nome é tração. Força transmitida por fios. Certo? Por exemplo, repara, o fio puxa o teto. Tem uma força aqui para baixo e o teto puxa o fio. Ou o corpo puxa o teto puxa o corpo através do fio. Agora, normalmente, o teto não costuma ser a nossa preocupação. Mas se precisar, olha ali, ó. Através do fio, o corpo puxa o teto para baixo e o teto puxa o corpo para cima. Esse par aqui é ação e o quê? Reação. E eu não penso no centro da Terra. Então, obrigado, Ana. Tudo bem, é isso aí. Então, olha só. Peso. Vamos marcar muitos. Eu estou te apresentando de uma forma mais geral. Hoje a gente vai fazer um monte de problemas, vamos fazer na próxima semana um monte também. Peso. Aponta para o centro da Terra, no centro de massa do corpo, para o centro da Terra. Tração. É o fio puxando. O fio esticado puxando. Agora, uma terceira para fazer hoje. Contato normal. Deixa eu aumentar essa letra. Está feia. Espera aí. Aqui, ó. Vamos chamar assim de contato normal. Esse contato é o famoso contato liso, o contato, o encosto livre de atrito. Contato normal. Tá? Contato livre de atrito. Professor, tração é força? É. Tração é força, que vem do fio. Peso é força? É, que vem da terra. E essas duas não são iguais. Zero ele está em repouso. Tá certo? Tudo bem, Gabriel? Agora vamos lá. Contato normal vai ser outra força. Por que esse normal aqui, essa palavra normal? Queria que você entendesse uma coisa importante sobre essa palavra normal. Gente, em matemática, em desenho geométrico, tá? Normal é sinônimo de perpendicular. Esse pilô está normal ao esquadro. Por quê? Porque faz com o esquadro ângulo de 90 graus. Tá? Você em pé está normal ao chão. Por quê? Está fazendo com o chão um ângulo de 90 graus. Normal é sinônimo de perpendicular. Isso aqui é uma força para quando um corpo está encostado em outro. Tá? Encostado. Repara, o que eu estou te apresentando? A primeira força que eu estou te apresentando. Peso. Essa está em todas. Tá? Segunda, tração. Vem do fio. Esticado. Puxando. Terceira, normal.
É uma força de contato quando A encosta em B, quando B encosta em A, mas é um contato liso, não áspero, livre de atritos. Depois eu te mostro como é que é o contato com atrito. Tá? Mas primeiro, isso aqui, ó. Imagina de novo aqui um corpo. Está aqui um corpo. Tá? Esse corpo está encostado no chão aqui, parado. Olha o corpo aqui. Bom, ele está em repouso. Se ele está em repouso, a resultante dele dá quanto? 0. Ele tem peso? Tem que ter, né? Ele existe aqui, ele tem massa, ele tem peso. Tá? O peso dele é a Terra puxando ele para baixo aqui. Olha o peso. Tá bom? Reação ao peso está lá no centro da Terra, lá embaixo, lá no centro da Terra. Agora, ao mesmo tempo, concorda que esse corpo empurra o chão para baixo? Sim ou não? Se o corpo empurra o chão para baixo, o chão reage, empurrando ele para cima. Sim. E essa força, tá? Com que o chão empurra ele para cima no contato, a gente chama de normal. Por que de normal? Porque o ângulo que ela faz com a superfície é 90 graus. Eu hoje preciso que você, pelo menos peso e tração de normal, você consiga entender as marcações. Eu vou fazer várias questões com isso. Tá? E com a primeira lei e com a segunda lei. Mas esse assunto não termina hoje. Não estou com pressa, porque isso é questão certa na prova. É questão para entrar e acertar. Depois ainda vai ter a centrípeta, que é interessante para fazer curva. Mas olha só, repara. O que eu quero que você veja? Por exemplo, ó, por exemplo, eu boto aqui uma rampa, um plano inclinado. Liso, livre de atritos. Feito para escorregar. Mas, aqui em cima tem uma parede e um fio está preso à parede, está preso num corpo aqui. E esse corpo está em repouso. Se ele está em repouso, a resultante dele vai dar 0. O que eu preciso que você comece a entender aqui, ó? Quais são as forças que atuam sobre ele? Primeiro, está na Terra, tem peso? Tem. Marquei. O peso, ó, está aqui. Tem um fio esticado. Está puxando ele para baixo para cima. Hã? Tem um microfone aí. Desculpa, professor. Tem um microfone aí aberto. Vamos lá. Tem um peso puxando ele para baixo. Tem um fio aqui, ó. Puxando ele para cima. Nome dessa força, nome dela. Tração. E agora, você sair? Aqui também tem contato. Nem sei sair, nem sei baixar o volume. Titi. Aquele dia, como é que vai ficar em ar? Não, fala que deu eco. Não, fala aqui pra mim, como é que vai ficar?
É PA, mas vai ser Energia potencial. Microfone aberto. mais energia cinética de A é igual Gente, fecha o microfone aí, por favor. mais a energia cinética. Eu sempre falo energia comercial. Alô, atenção, por favor. Isso, obrigado. Olha só. Olha esse corpo. Tem peso? Tem. Tem tração de fio? Tem. Tem contato? Então tem normal. Nota. Tem peso na Terra. Tem fio puxando, tem tração? Tem encostado num plano liso? Tem. Tá normal? Olha as três forças. Só tem uma coisa aqui que você vai ter que aprender a fazer. Que é o seguinte, aquele troço ali dá resultante igual a zero. Ele está em repouso. Então, eu posso dizer que essa força mais essa, as três juntas se anulam. É a primeira lei. Tá? Devagar. Gente, vou apagar esse peso aqui. Olha o que acontece ali, ó. Se você parar para você ver. Aqui assim, tem uma atração. Aqui tem uma normal. Como é que eu faria para somar essas duas forças como vetor? Como vetor. Assim, ó. Tiro uma paralela ao T, uma paralela ao N, e essa pontilhada aqui é a soma das duas, da tração para normal, para cima. Só que a terceira, que é a força-peso ali, é para baixo. Vê bem, o que é obrigado a acontecer ali? A soma dessas duas para cima se anula com o peso para baixo para poder dar resultante igual a quanto? Zero, para poder ficar em o quê? Repouso. Tá? E é assim que se soma vetor pela famosa regra do paralelogramo. Vou te ensinar uma segunda coisa. A gente vai ter que treinar. Quando eu falar de primeira lei, de Newton de primeira lei, vou falar de resultante igual a zero. Suponha que tenha 3 forças, 4 forças, não importa quantas forças tem. Gente, quando eu tenho aqui um vetor A, e eu boto na extremidade dele um vetor B, na extremidade. A mais B seria ligar a primeira origem até a última extremidade. Direto aqui assim, A mais B. Para lá. Se você tiver uma terceira força que fecha isso aqui, A mais B mais C está dando zero. Por quê? Porque você não tem mais a ligação entre a primeira e a última, já está feita. Tá? Assim, ó. A mais B daria alguma coisa assim. Se você botar uma terceira força contrária, vai anular. Então, acompanhe um negócio. Toda vez que eu for falar de resultante igual a zero, eu posso usar isso. Bota um vetor na ponta do outro, uma força na ponta da outra. E, somando as três, tem que dar o quê? Zero. O que tem que acontecer? Fechar a linha. Por exemplo, ó, ali, ó. Olha o N. Na ponta dele, o T. Se eu botar o peso aqui, ele vai fechar?
E se ele fechar, isso quer dizer que a soma dos três vetores dá quanto? Tá? Eu vou treinar isso com vocês. Mas agora, a gente vai pegar nosso material aí de hoje para resolver algumas questões. Olha só, eu sei que alguns de vocês têm problemas com essa matemática vetorial. Vou tentar fazer o mais devagar possível. Mas a coisa que tem que acontecer é o seguinte. Hoje eu vou fazer meia dúzia de problemas para vocês. Tá? Na próxima aula vai ser praticamente só problema. O tempo todo para você entender o repouso e o F igual a MA. Tá? O que você vai fazendo? Devagar, você vai pegando um jeitinho de fazer. Devagar. Por quê? Porque é uma matéria farta. Tá? E eu preciso que você venha junto comigo o tempo todo, devagar nisso. Então, eu coloquei problemas tanto de primeira lei quanto de segunda lei. Tem de repouso e tem de movimento acelerado ou retardado. Tá? Ou seja, tem repouso e tem de resultante para MA. Salteado. Eu te mostrando devagar quais são as técnicas para você o quê? Para você conseguir ver isso. E essas técnicas sempre envolvem matemática. Tá? Preciso que você vá devagar tentar conseguir pegar um jeitinho. E te peço uma coisa. Tá? Pintou uma coisa estranha? Fala aí comigo. Tá? Me interrompe. Ricardo, não estou entendendo tal coisa assim. Eu vou dar um jeito para você. Ou se você não puder falar, escreve no chat, que eu vou tentar ver aqui e desvendar sua dúvida, como já fiz algumas vezes agora. Agora, só não acho que vai ser fácil. Não vai ser muito fácil para quem não tem prática. Para quem tem prática, é tranquilo. Tá bom? Então, pega aí o material da aula de hoje. São 6 exercícios para a gente começar. Tem que achar aqui também. Bom, aqui não está. Vamos lá, pessoal da UERJ. Vamos juntos. Está abrindo aqui. Eita, passou uma manivela. Tá. Olha só. Vamos fazer a primeira questão. Tá? Que você olha, se você não tem prática, você toma um susto, mas não tem nada demais. O sistema físico está em repouso. Liga. Resultante igual a quanto? Zero. Repouso. E tem uma carga de 400 newtons aqui, suspensa. Suspensa, fixa, mas suspensa. O indivíduo que está sustentando, está segurando ali, do outro lado, tem peso de 600 newtons. A pergunta é, qual é a normal? Qual a força de contato do chão sobre os pés do indivíduo? Tá? Qual é a normal? E a coisa é assim. Deixa eu ver quantas rodadas tem. 3, é isso? Tá. A coisa é assim. Tem um teto, um sistema com 3 roldanas móveis e uma fixa no teto. E o cara do outro lado segurando, alguma coisa assim. As roldanas não têm peso. Elas são levinhas demais para contar. Aí vem aqui, o primeiro fio. Que passa por essa polia, por essa roldana, Ele passa por aqui e sobe. Só que tem pendurado aqui um corpo. E um corpo, segundo eles, de peso, 400 newtons.
aqui pega no meio de outra roldana. Está aqui ela. E aí vem outro fio lá de cima. Passa por aqui, dá a volta, sobe. Quando ele sobe, ele pega uma terceira roldana dessas. Aí vem um outro fio, passa por aqui, sobe, encontra aqui uma roldana fixa, ela está presa ao teto, essa roldana, olha aqui, ó. Ele dá a volta, é o mesmo fio aqui, é o mesmo fio, dá a volta aqui. E aqui existe um sujeito que está sustentando esse sistema. Esse magrinho aqui, ó. Ali. E o sistema está em repouso. Se ele está em repouso, a resultante sobre ele está quanto? 0. Aí, o que vai acontecer ali? Vamos junto. Opa. Vamos lá, gente. Esse cara tem peso. E o peso dele é 400 newtons. Como o código de atração do fio aqui é 400 newtons também? Sim ou não? Para poder manter ele em repouso? Manter ele parado? Certo, gente? Tá ou não? Então, essa roldana é puxada para baixo aqui, ó. Com 400 newtons. Você tem quantos fios segurando aqui para cima? Quantos fios? Não são 2? Um do lado, outro do outro? Então, esse 400 vai dividir em 2 partes. E é o mesmo fio. Então, são 2 partes iguais. Cada parte dessa vale 200 newtons. Eu pergunto para você, concorda? Aquele fio ali, ó, pegou a carga de 400 e dividiu em 2 partes de 200. Sim ou não? Sim. Para dar resultante igual. Obrigado. Para dar resultante igual a quanto? 0. Só que esse fio 200 está puxando essa rodando para baixo. E aqui, ó, tem mais 2 para cima. Que segura esses 200. Ora, cada um deles vale 100 newtons. Para dividir por 2 ali de novo. Certo? Ora, mais uma roldana dessas. Só que agora ela é puxada para baixo com 100. Vai dividir em 2 de 50. Agora dá no fio. 50, 50. É o mesmo fio que puxa aqui, ó. Aí naquela de cima não tem divisão. Porque aqui deu de 50 para baixo, de 50 para baixo. Ele é puxado para cima com 50 newtons, certo? E ele puxa com 50. Te pergunto, tá vendo como ele está dividindo o esforço para fazer o corpo estar no alto com o teto? O teto sustenta uma grande parte, ele sustenta uma pequena.
Dos 400, aqui na primeira roda na roda, virou 200. Depois virou 100, depois virou 50. Ele está puxando com 50. Olha aqui, ó. Ele puxa com 50. Nesse fio, o mesmo fio tem 50 aqui e 50 aqui. 50 mais 50, 100. 100 mais 100, 200. 200 mais 200, 400. Então a pergunta é: quanto vale a força normal do chão? Aqui nesse cara. Vamos lá, gente. Pensa comigo. Vamos fingir que esse cara é uma bolinha aqui para ficar mais fácil. Olha ele aqui. Ele tem um peso, se eu não me engano, de 600. Vai ser a meta isso. Cadê o celular? Isso. Então, 600. Ele é puxado para cima pelo fio? É ou não? Hein, gente? Fala para mim. Esse fio É. puxa para cima? E puxa Sim. com quanto? Puxa com quanto? 50. 50. Então, repara. Existe um peso de 600 e uma tração de 50. A pergunta é a seguinte: quanto vale a força do chão sobre o cara? Ou seja, a normal, a força de contato. Quanto vale a força do chão sobre o cara? Ora, repara, ele está em repouso? Tinha 50. Ele está em repouso? Se ele está em repouso, o resistência tem que ser igual a zero. Ou seja, eu posso dizer que 50 mais N tem que dar igual a 600. Portanto, a normal vale 550. Nota uma coisa. Quantas roldanas móveis tinha ali? 3. E dividiu 400 por 8, não foi, gente? Foi ou não foi? Sim. Fui dividido por 2, depois por 2, depois por 2. Tá? Então acompanha comigo. Não existe, tá, um valor de uma carga total ali embaixo? Sim ou não? Se eu for colocando roldanas móveis, é só ir dividindo por 2. Quantas vezes? N vezes. Onde o N é o número de o quê? De roldanas. Você concorda com aquilo? Aqui o N é 3. 2 ao cubo não dá 8? 400 sobre 8, 50. Uma vez caiu na UERJ 10 roldanas móveis dessa. 10 roldanas móveis. Depois te mostro a questão. Tá? Ou você faria sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, 10 vezes, ou fazia 12 elevado a décima e dividia pela carga total. Tá bom? É tudo baseado em marcação de força e resultante igual a quanto? 0, porque havia repouso ali. Tá? E aí, gente, foi? O primeiro. Tranquilo? Tranquilo, professor. Vamos lá. Vamos ver então. Questão 2. Um problema clássico. Clássico. Na figura abaixo tem um corpo de 60 kg de massa, peso 600 newtons, que encontra-se numa balança. E esse sistema está dentro de um elevador. Só que o elevador não está parado, ele está subindo acelerado. Como é que é, Raquel? Vou dizer a última parte da divisão. Qual a última parte, Raquel? Qual a última parte você diz? Aqui, ó. Foi 400 que virou 200, 200 que virou 100, 100 que virou 50. Aí, as forças ficaram assim, ó. 600
50 e é normal. Então, se eu somar essas duas, tem que dar 600 para dar resultado igual a zero, certo? O que puxa para cima é igual ao que puxa para onde? Para baixo. Assim, isso aqui, isso é o jeito mais rápido de fazer. Cada roldana divide por 2. Uma roldana divide por 2. 2 roldanas divididas por 4. 3 roldanas móveis divididas por 8. Divide por 2 elevado a n. É como se fosse uma fórmula, Raquel. Você tem que entender a fórmula, senão você decora e não sabe o que está falando. Cada roldana móvel é dividido por 2. Se são 3, é 2 ao cubo. Se são 4, 2 à quarta. Você não tem 2 elevado a n. Tá bom? Hein, Raquel? Tá? Então vamos lá. Por que manteve os 50 aqui? Porque isso aqui é o mesmo fio. O mesmo fio não pode estar mais esticado de um lado que do outro. Tá? Aqui, ó, 50, aqui é 50. Aqui em cima tem um 100. Lá em cima, mas aquele fio não me interessa, me interessa aqui de baixo. No mesmo fio, a mesma tração. Tá bom? Essa dúvida da Raquel, o que o 2 elevado a n, Beatriz? O 2 elevado a n, é isso? Professor, Essa aqui é. Repara, vamos mais uma vez. Vamos mais uma vez. Aqui é a carga de 400. Se fosse uma roldana só, eu dividia por 2, certo? Seria o peso sobre 2. Sendo 2 roldanas móveis, eu divido por 2, divido por 2, divido por 4, que é 2 ao quadrado. Sendo 3 roldanas, eu divido por 2, divido por 2, divido por 2. Sobre 2, sobre 2, sobre 2 é sobre 8. Ou seja, é 2 ao cubo. Ora. Se eu botar N roldanas móveis, que é o resultado final da divisão? É pegar a carga total e dividir por 2 elevado a N, onde N é o número de roldanas. Tá? Hã? Foi? Então vamos lá. Vamos para a próxima. Rafaela, divide por 2 e não por outro número, porque é um fio puxando para baixo e 2 para cima, um segura o outro. Se eu tenho um cara puxando para baixo e 2 para cima iguaizinhos, cada um vai ser a metade, certo? Falou? Então vamos lá. Vamos para a próxima. Na figura abaixo, tem um corpo de 600 newtons em cima de uma balança. Se a balança está dentro do elevador, o elevador acelera com 1 metro por segundo ao quadrado para cima. A balança registra em quilogramas o contato dos pés. Tá? Qual a marcação da balança? Olha para cá. Esse é o programa clássico. Tudo quanto é livro de física tem. Assim, ó. Aqui tem o chão do elevador. Não me preocupar muito com o desenho do elevador, tanto faz aqui. Ó. Espera aí que o preto está acabando. Vamos lá. Aqui tem o elevador. Esse problema
As pessoas reclamam tanto dele, acham difícil. Que tá na balança, gente. Para você entender bem esse parâmetro do elevador, eu preciso de duas coisas. A primeira coisa é a seguinte, deixa eu botar o corpo aqui em cima da balança. Olha ele aqui, de novo. Aqui em cima da balança. Pronto. Primeiro, Sibeli, que era o peso do cara? 600. Ele é puxado para cima com 50. Quanto tem que ser a força do chão? Pensa, ele está parado. Repouso, resultado mais zero. Tem 600 para baixo. Tem que ter 600 para cima para poder equilibrar, certo, Sibeli? Então, se eu tenho 600 para baixo e o fio me puxa com 50, a normal aguenta 550. Porque 50 mais 50, 600 para cima. Com 600 para baixo, zero. É a resultante de quem está parado. Certo, Sibeli? 600 para baixo, 600 para cima. Tá? Vamos lá. Primeira coisa desse cara do elevador. O troço não está parado. Não está em repouso. Ele está acelerando. Se ele está acelerando, a gente não usa mais resultante igual a zero, usa F igual a MA, que é a segunda lei. Tá? Mas olha para mim. Quem é esse F? É a força resultante. Tá? Primeiro você marca as forças, depois você vê quem é a resultante. O sistema está acelerando para cima. Para cima. Tá? Com 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração. Gente, fala para mim. O sujeito tem peso? Vamos, tem ou não? Sim. Posso marcar? Olha o peso. Está aqui. O peso dele vale 600 newtons. Vamos lá. Aqui tem tração sobre o cara, tem fio puxando o cara? Não. Não tem fio puxando esse sujeito. Tem contato? Tem contato. Então tem normal. Aqui para cima. Aqui são as forças que atuam sobre o sujeito. Peso normal. Não tem fio, não tem tração, mas tem peso normal. Tem peso e contato, certo? Tudo bem até aqui? Fala para mim. Ele não tem repouso. Ele está acelerando para cima. Então tem resultante. Para onde? Para cima. Isso nos diz o seguinte, que já que ele acelera para cima junto com o elevador, que a resultante é para cima, me diz que a normal é maior do que o peso, só pode ser. Se a normal é maior do que o peso, ele acelera para onde? Para cima. Se o peso é maior que a normal, acelera para onde? Para baixo. Ele está acelerando para cima. Ele está subindo, acelerado. Agora, diz para mim, a balança está marcando o contato do teu pé com o chão. É isso que ela marca. Me diz, a balança marca o peso ou marca a normal? O que tu acha? Ninguém me responde? Renato, Ícaro, tá? Se a balança marcasse o peso, ela não podia marcar coisa diferente, porque o peso não mudou. O cara não ficou mais gordinho, nem ficou mais magrinho.
O peso dele é uma constante. O que muda é o contato do pé dele com a balança. Mas você entende, Renato? Ou então, quando a balança empurra para cima ele para subir acelerado, ela força esse contato, sim ou não? E se ela força, ela acaba marcando mais do que o peso do cara. Tá? Na realidade, o que a balança marca não é o peso, é o contato. É normal. Ela é que pode ser diferente e não o peso. Mesmo porque o peso do cara é mg. A massa do cara não vai mudar. Se você entende que o que a balança marca é o contato, acabou a brincadeira. É fácil. Olha só, quer ver? Resultante igual a massa vezes a aceleração. A resultante é para cima. Então tem mais força para cima do que para baixo. Certo, gente? Então eu te pergunto, quem é a resultante? É P menos N ou N menos P? Em módulo. Fala para mim. Quem é a resultante? Ele acelera para cima. Acelera para cima. Quem é a resultante? Quem é a força que faz ele acelerar? É a normal menos o peso ou a normal mais o peso ou o peso menos a normal? O que você acha? Vamos, pensa. Para cima tem a normal. Para baixo tem o peso. Ele está acelerando para cima. Isso significa que a resultante é para cima. Então é isso que eu estou me respondendo. Normal menos peso. Perfeito. Por quê? Porque para cima que ele acelera. Mas quer saber quanto é que a balança vai marcar? N menos P é a resultante. É igual a MA. N menos P é igual a MA. Eu quero N. O peso é 600. A massa é 60. E a aceleração é 1. O peso é 600, a massa é 60, a aceleração é 1. Portanto, a normal vale 660 newtons. Só tem uma coisa. As balanças costumam dar a resposta em newtons ou em quilogramas? Então, o que tu vai fazer, Júlia? Se você achou 660 newtons, vai fazer o quê? Dividir por 10, isso? Para poder passar para quilograma, ou seja, a balança vai te marcar 66 quilogramas. Ah, o cara engordou? Claro que não, o peso dele é constante. Claro que não, o peso dele é constante. Tá? Ele não engordou nada. O que aconteceu foi que, quando você fez o sistema subir, você forçou o pé do cara aqui embaixo, então a balança passou a marcar o quê? Mais. Por exemplo, não foi o caso desse problema. Mas se alguém dá para você uma questão diferente dessa, por exemplo, aqui está o elevador, aqui está o mesmo cara com a mesma balança. Só que agora o elevador desce acelerado com 1 metro por segundo ao quadrado. Desce acelerado com 1 metro por segundo ao quadrado. O que vai mudar? O que vai mudar? Pensa. As forças que atuam continuam a ser peso normal. Só que agora ele acelera para baixo. Se ele acelera para baixo, quem é que tem que ser maior? O peso ou a normal? O peso. Isso, o peso. Então, como é que vai ficar a equação? P menos N ou N menos P? P menos N. Então, olha lá. P menos N é a resultante. Se a resultante é massa vezes aceleração. E resultante. Então,
600 menos N igual a 60 vezes 1. MA. Certo? Isso quer dizer que a normal vai dar 600 menos 60, ou seja, 540 newtons. Se é para marcar em quilogramas, ela vai marcar 54. Daí, o famoso, misterioso problema do elevador, ou é P menos N ou é N menos P. Só tem um probleminha aqui, né? Que eu tenho que citar para você agora. Agora, senão você vai acabar perdendo a linha de raciocínio. Aí, vem alguém e pensa assim, então é fácil. A gente está subindo a N menos P. Se a gente estiver descendo, é P menos N. E a física nunca é assim, né? Tá? Por quê? Porque ele pode subir freando. Ou ele pode descer freando, ao invés de acelerar. Pensa, tu está andando no elevador, subindo. Aí você quer parar no andar. Se você vai parar no andar, você vai ter que frear para poder parar. Você está subindo, mas está freando. Gente, você está subindo, mas está freando. A força resultante é a favor ou contra o movimento se está freando? Hã? Contra. Então, Milena, presta atenção agora. Para cima é N, para baixo é P. Eu estou subindo, freando. Vai dar N menos P ou P menos N? Subindo, freando. Isso! P menos N, porque é para baixo o resultante. Embora ele esteja subindo, ele está freando, então é contra o movimento. Então, se você faz um sobe freando, é P menos N, vai dar 54. Se você faz o desce freando, então ele é sério, mas a força é contra. Se ele desce freando, a para cima tem que ser maior do que a para baixo. Se ele desce freando, é menos P. E aí você marca todas as questões do elevador. Sobe freando, sobe acelerando, desce freando, desce acelerando. Agora, vai ser assim, está descendo com velocidade constante. Aí é a primeira lei. Aí é resultante igual a quanto? 0. Aí o peso e a normal são o quê? Iguais. Agora essa marca é certo. Marca como se estivesse parado. Subindo e descendo com V constante. V constante, movimento retilíneo uniforme. Resultante igual a quanto? 0. Então, isso quer dizer que o P e o N ficam o quê? Iguais. Tá? Só vai ter diferença quando acelerar. Mas pode acelerar a favor ou pode acelerar o quê? Contra. Olha só, gente, mais uma vez, não consegui fazer tudo que eu pensava em fazer. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A próxima aula é a lei de Newton. Tá? Porque eu acho que termina... Paula, tá aí, Paula? Termina 9h15, né, Paula? Oi, estou aqui. Termina 9h15, né? Não ouvi. Termina 9, 9 e 10. Tá. Então, já passamos o horário. Vamos combinar um negócio? Próxima aula a gente começa daqui fazendo exercício e vou botar mais exercícios para a gente poder fazer. Em todos eles você vai marcar as forças. Se for para ficar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, é resultante igual a 0. Se for para acelerar, é F igual ao quê? MA. A gente vai fazer as duas coisas até você pegar o jeitinho. Nós só começamos hoje. Tivemos uma noção das 3 leis de Newton, tá? E como é que elas funcionam nos problemas. Vamos devagar chegando lá. Próxima hora eu fecho isso aí e boto mais exercícios para a gente poder pegar o jeito de fazer. Tá? Hoje é só você pegar o jeito, para você ver como é que é. Deu para chegar mais ou menos? Hein, gente? Deu para até aqui? Tá? Aproveitar um pouco do que foi?
Ótimo. Deu sim. Aí a gente vai fazer o seguinte: na próxima aula você vai ver eu fazer pelo menos uma dúzia desses problemas, pelo menos uma dúzia. Tudo com ou repouso ou F igual a MA, ou equilíbrio ou F igual a MA. Certo? Para você fazer os dois tipos de problema, e quanto mais a gente fizer, melhor você vai ficando. E a marcação de forças, não fica preocupado. Você vai acostumar com o peso, com a tração, com a normal, vai ter atrito também. Tá? Você vai acostumar com elas. Quanto mais você faz, melhor fica. Tá legal? Então, próxima aula não tem andada de matéria. O que tem é exercitar as leis de Newton. Tá? Beijo a todos, fiquem bem. Tá? Aproveitem o feriado, mas vamos lá que a gente está chegando. Abraço, gente. Abraço a todos. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, obrigado.